Nutri, termogênico funciona? E esse assunto é bem interessante porque muitas vezes nós não paramos para pensar o que é termogênico, será que nós precisamos de um termogênico? E para isso eu vou convidar então o Dr. Cristiano Correia, que é médico, endocrinologista, nutrólogo, mestre em vitamina D, para fazer companhia nesse bate-papo de hoje. O tema hoje é Nutri, termogênicos funcionam? As pessoas estão hoje com muita ansiedade, muita compulsão alimentar, metabolismo muito lento, né? A pessoa emagrece um pouco, mas ela volta a engordar com muita facilidade. Às vezes, doutor Cristiano, ela faz uma dieta durante uma semana. No sábado e domingo, ganha ali 3 quilos de gordura. Outra coisa que vem acontecendo é muita gordura localizada na região do abdômen. Aquela questão da pessoa emagrecer, mas não perder gordura, não perder medidas. O que tem, doutor Cristiano, a ver os hormônios com o metabolismo lento, ansiedade, compulsão alimentar? Eles têm tudo a ver, porque são os hormônios os controladores de todos os processos do nosso organismo. Então, os hormônios controlam todas as funções das células de qualquer organismo vivo, desde uma planta até um ser vivo, um mamífero, um ser humano. Então, o processo de ganho de peso e o processo de emagrecimento, ele é comandado e regulado pelos hormônios. E como os hormônios têm uma relação estreita e direta com o metabolismo, são eles que definem a taxa metabólica do nosso organismo, são eles que decidem quão rápido ou quão lento o metabolismo de uma certa pessoa, de uma determinada pessoa vai funcionar. Então, eles estão na raiz de todo o processo, ou de ganho de gordura corporal, de ganho de peso, ou de queima de gordura corporal, emagrecimento verdadeiro. Doutor Cristiano, sobre esse tema, né, os termogênicos, existem muitos mitos e verdades sobre o emagrecimento. E a dúvida que eu mais recebo é: tomar ou não termogênico? Qual termogênico eu devo utilizar? Qual o melhor chá termogênico para emagrecer? Ou então existem pessoas com ansiedade, compulsão alimentar, que pegam uma dieta pronta da internet, né, dão um Google lá, dieta para emagrecer, ou tomam um shake, ou inventam termogênicos caríssimos, né? Qual é o resultado final das pessoas que você vê que buscam chás termogênicos, remédios termogênicos, toma isso, toma aquilo, ou pega uma dieta pronta? Hoje em dia existe tanta informação que as pessoas estão confusas. E aí ela vai pegando uma dica daqui, uma dica dali, uma dica de lá, por fim, ela não sabe mais nem o que ela está fazendo. Porque as pessoas muitas vezes veem um resultado imediato ali, de alguns dias, mas ver o final. Então a pessoa ela fez uma estratégia lá e perdeu 5 quilos, mas depois ela engordou 10. Então no final o resultado foi que ela ganhou 5 quilos, ela não emagreceu 5 quilos. Então a primeira coisa é essa, né? E a segunda é essa ilusão que a pessoa cria, um produto, uma substância vai fazer por ela, né, tudo aquilo que o resto não está fazendo. Todas as vezes que você faz uma estratégia que desnutre o seu corpo, baixa a sua taxa metabólica basal. Quanto mais dietas você faz, mais difícil fica, porque você entra num ciclo que o seu corpo está tão desnutrido que ele não sabe mais nem converter esse processo de retirada que você fez da sua vida, né? Nós precisamos julgar as teorias pelo efeito que elas têm na prática. Então, hoje em dia, nós temos uma avalanche de teorias de emagrecimento que simplesmente, quando postas em prática, não geram resultado. E aí, as pessoas são até acusadas, né? Ah, você não está fazendo direito, ah, você não tem força de vontade, você não está aplicando isso. E, na verdade, não é isso. As pessoas estão fazendo. Só que elas estão fazendo errado, achando que estão fazendo certo, muitas vezes orientadas até, né, por pessoas que deveriam estar um pouquinho mais atualizadas para informar essas pessoas que essas estratégias nunca funcionaram, nem nunca vão funcionar. Por quê? Elas carecem de lastro na realidade. Então, a teoria é muito linda, mas quando colocada em prática, ela não funciona. Que teoria é essa que não gera resultado? Então, para mim, uma teoria ela tem que ser julgada pelo resultado que ela gera. E quando ela é verdadeira, ela gera resultado com relativa facilidade. Ela não tem que exigir um esforço descomunal, uma super força de vontade para funcionar. Ela simplesmente funciona. É como quando você entra dentro do teu carro.
Você não tem que carregar as toneladas que ele pesa. Um carro pesa aí 1, 2 toneladas. Você pisa no acelerador e vai, porque o motor funciona. Agora, se esse motor desse carro não funciona, você vai ter que arrastar o carro com o braço. Isso é impossível. Você vai carregar um carro de 1, 2 toneladas aí. Você vai ter que levar ele, não ele que vai te levar. Então, o emagrecimento natural, ele acontece baseado em preceitos verdadeiros, ele flui. Agora, esse emagrecimento baseado nesses preceitos, essas teorias que não tem aplicação prática, que não tem lastro em resultado, é como se fosse a pessoa tentando arrastar o carro, que não funciona, o motor não funciona, tá? Tem que ser suave, tem que ser leve. E quando é natural, ele simplesmente acontece, o emagrecimento. E, doutor Cristiano, e por que então, hoje em dia, né, as pessoas estão cada vez mais sobrepeso, mais obesidade, e o que mais tem são farmácias, né? Mas tem farmácias que parecem supermercados, né? Então existem muitos produtos termogênicos hoje. Hoje em dia, outra pergunta que eu quero fazer para o pessoal aqui: qual é o comércio que mais abre na sua cidade? Eu acho que é bem unânime, né, isso aí, né? Porque se não for o que mais abre, né, filiais aí, pelo menos aonde que eu vejo é farmácia, né? Abre uma atrás da outra. E assim, farmácias gigantes, enormes, bonitas. E eu vejo assim, eu fico assustada o número de farmácia que abre uma atrás da outra. E as farmácias hoje parecem mais supermercados, né? Porque antigamente era assim, a gente ia ao médico e ele prescrevia medicação para aquele problema determinado de saúde. E o mais era a farmácia de Deus, né, doutor Cristiano? Hoje em dia, o índice de diabetes está cada vez maior no Brasil, de hipertensão, de pessoas obesas, só aumenta, e junto, as farmácias também só aumentam, né? Será que isso tem alguma relação, doutor? Nós não vemos, com o crescimento da disponibilidade de medicação para as pessoas, o aumento da saúde. Está muito claro que não existe uma relação direta do aumento da disponibilidade de medicamentos, né, para as pessoas com o aumento de saúde. É o contrário, as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Inclusive nos Estados Unidos, a terceira maior causa de morte é consumo de medicação. Intoxicação por medicação. Isso quer dizer que nós aqui somos contra a medicação? Não estamos falando que somos contra. As medicações podem ser muito úteis quando bem empregadas, não tenha dúvida de que elas têm a função delas, as funções delas, né? Mas da forma como hoje são empregadas de forma muito indiscriminada. E em muitas doenças crônicas, incluindo a obesidade, que está na raiz de praticamente todas as doenças crônicas, não existe uma estratégia para corrigir a raiz do problema, e sim estratégias para se manter as pessoas doentes, cronicamente dependentes dessas medicações. Elas estão ali para amenizar o problema, mas não para resolver. É como se fosse uma pessoa com uma pneumonia que, em vez de receber um antibiótico para curar a infecção, ela estivesse recebendo apenas um antitérmico, que só controlasse a febre, mas não tratasse a causa primária da febre, que é a infecção pulmonar. Então, o que a gente vê hoje são pessoas diabéticas que poderiam sim se curar. De muitos casos de diabetes são curáveis, é o que muita gente não fala, mas isso aí está nas diretrizes da Associação Americana de Diabetes, da Associação Europeia de Diabetes, da Associação Brasileira. É uma doença curável. Eu não estou falando do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 ele não tem cura mesmo. Mas 95% ou mais dos casos de diabetes não é tipo 1, é o diabetes tipo 2. E ele é curável. Então, quer dizer, a grande maioria. Mas por que as pessoas não se curam do diabetes? Porque elas simplesmente tomam medicação antidiabética, ok, tudo bem, sem problema, mas não resolvem a base do problema, que muitas vezes é uma composição corporal ruim. É uma obesidade, é um sobrepeso, e naquele paciente que é aparentemente magro, se você fizer a composição corporal dele, ele tem um excesso de gordura no corpo, apesar de ser peso normal, que tem isso também, o falso magro, né? Então, hoje existe, na verdade, uma verdadeira indústria, tanto farmacêutica quanto alimentícia, que estão entre as indústrias mais ricas do mundo, e uma alimenta a outra. A indústria alimentícia, né? A indústria alimentícia para o, entre aspas, emagrecimento, está alimentando, na verdade, a obesidade, e com isso entregando pessoas
para a indústria farmacêutica que não trata as causas, simplesmente mitiga sinais e sintomas sem corrigir a base do problema, e essas pessoas ficam ali a vida inteira dependentes de medicação, o que para eles é um sonho de consumo, né? É um consumidor para a vida inteira. Então ele começa a consumir o medicamento para diabetes, depois para pressão alta, depois para ansiedade, compulsão alimentar, depois para depressão e assim por diante, né? Ele vai virando aquele múltiplo usuário de medicações, e as farmácias, como você disse, não por acaso, são o comércio que mais prospera no mundo, principalmente no mundo ocidental. Em qualquer cidade do Brasil, você pode ver que o comércio que mais prospera são as farmácias. Lembrando que tudo que nós falamos aqui, né, é de tomar medicação sem prescrição médica, que é Exato. Muito comum. Claro que com prescrição médica é ótimo, você vai manter sempre, mas sem prescrição médica, por conta própria. Lá nas farmácias, hoje em dia, tem até as cestinhas e os carrinhos, para você pegar a sua cestinha e ir pegando nas gôndolas, tipo feirinha, tipo feira. Como a gente ia na feira comprar verduras e legumes, hoje as pessoas vão na farmácia e enchem o carrinho de remédios sem prescrição médica. Isso é um perigo. Importante esse adendo, né, que nós não estamos aqui em momento nenhum sugerindo que nenhuma pessoa deixe de tomar medicamento por conta própria. Ao contrário, junto com o seu médico, decidir o melhor tratamento, respeitar a decisão do seu médico, o que ele te prescreveu, mas nós queremos que as pessoas entendam que não é simplesmente tomando medicações que elas vão melhorar a saúde delas de fato. A medicação muitas vezes é necessária, assim como um remédio para febre é necessário no caso da pneumonia, mas mais necessário do que isso ainda é tratar a causa da pneumonia. Então, mais necessário do que simplesmente usar medicações é tratar a causa das doenças que promovem esse uso de medicações. A única forma de perder gordura corporal é comendo. Quando você come, você regride o processo de emagrecimento, né? Você transforma o seu processo de emagrecimento comendo. Ficar cansada, indisposta, sem energia, com aparência de doente, é o que traz o emagrecimento errado, é a rota errada. Então eu me pergunto, doutor Cristiano, o que é termogênese? Será que eu preciso de um termogênico? Então a primeira coisa que eu quero perguntar para o doutor Cristiano, o que é termogênese? A termogênese nada mais, nada menos é do que a geração de energia térmica, de calor, pelo metabolismo do corpo. Então, à medida que as células fazem o seu metabolismo, e o metabolismo são suas reações químicas que mantêm a vida, né, mantém o nosso corpo funcionando, elas geram calor. Isso é termogênese. Preciso de um termogênico para emagrecer, doutor Cristiano? A verdade é que não. O termogênico, nesse conceito que se fala por aí, as pessoas acham que vai ter uma substância ou um conjunto de substâncias que, ao ingerirem, vai fazer com que elas passem a queimar gordura no corpo. Porque aí dentro do conceito de emagrecimento, o termogênico ele vem com a ideia de que essa pessoa vai ingerir um produto que vai aumentar o metabolismo dela. Então é nesse sentido de aumento de metabolismo que se fala em termogênese, né? Como a termogênese está relacionada ao metabolismo, quando a pessoa fala assim, vou tomar um termogênico, o que ela quer em última instância é aumentar, acelerar o metabolismo dela. A questão é que é como se você quisesse decolar um avião sem asas, tomando um termogênico. É decolar um avião, mas um avião que só tem aquele charuto ali, aquela parte central ali onde os passageiros ficam, né? Tem o trem de pouso, mas não tem asa. Você não tem o lastro para aumentar o metabolismo simplesmente usando uma substância. Existem substâncias, sim, que aceleram o metabolismo, mas elas aceleram o metabolismo dentro de condições outras que precisam estar já garantidas. E precisamos entender que se os seus hormônios não estiverem regulados, exatamente por causa da forma como você está se alimentando, e muitas vezes é o jeito de comer, é como a Nutri falou, é comendo que engorda, é comendo que emagrece. Não é deixando de comer. As pessoas acham que para eu emagrecer eu tenho que comer menos, porque tem aquele conceito da caloria, que eu tenho que tirar a caloria, né? E esse conceito é um conceito pobre, um conceito raso, que não leva em consideração a influência do alimento sobre os hormônios, que são verdadeiramente aqueles que controlam o metabolismo, a termogênese do corpo. Então as pessoas que usam termogênico, ignorando todo o resto, é como se fosse uma pessoa tentando colocar fogo
num feixe de lenha molhada. Essa pessoa vai ficar riscando o fósforo ali, você pode dar um maçarico para ela, pode dar um lança-chamas para ela. Ela não vai conseguir colocar fogo nesse feixe de lenha, porque o feixe de lenha está molhado. O feixe de lenha estando seco, bem preparado, até com um pouquinho, uma faísca, ele pega fogo. Aí ela vai emagrecer com facilidade. Mas se essa pessoa não estiver atendendo as outras condições, não estiver entendendo o que é o metabolismo dela, que como ela pode regular os próprios hormônios naturalmente através da alimentação, não é de não comer, é de comer da forma correta. E aí tem horário de comer, tem a combinação dos alimentos adequado, isso tudo que vai ser falado. Se essa pessoa não entender isso, ela está tentando colocar fogo numa lenha molhada. Ela vai usar termogênico, e o termogênico não vai conseguir fazer efeito nenhum. Então, o termogênico ele é a cereja do bolo, mas não existe cereja do bolo sem bolo. É a mesma coisa a pessoa querer colocar a cereja do bolo sem ter feito o bolo. Ela não tem resultado. Doutor Cristiano, então não existe nenhum alimento que sozinho seja capaz de engordar ou emagrecer. Mas, doutor Cristiano, existem sim alguns alimentos que são super alimentos, né, que nós já queremos ensinar para o pessoal hoje. São alimentos que você já pode começar a incluir. Você vai ver aqui que nós queremos que você nutra o seu corpo. Um corpo nutrido é um corpo que queima gordura. Existe lá dentro do nosso DNA, né, doutor Cristiano, o código da queima de gordura e o código do armazenamento. Nós precisamos ligar o código da queima. Como que a gente liga? Nutrindo, incluindo. E hoje nós vamos incluir termogênicos verdadeiros no seu corpo já. E eles são alguns, assim, que muitas das pessoas não falam. Vou fazer um adendo, né? Não existe termogênico melhor do que a própria alimentação. Então nós vamos falar aqui sobre o termogênico, substâncias que têm efeito especificamente mais termogênico. Mas a boa combinação alimentar, a boa estratégia alimentar que vem através de uma boa nutrição, e olha só, nós estamos falando de melhorar a nutrição e não de ficar sem comer. Então uma boa estratégia alimentar que vem através de uma boa nutrição, regular os seus hormônios naturalmente, porque os seus hormônios eles são sensíveis àquilo que você come, aos nutrientes, os nossos hormônios eles respondem à nossa alimentação. Então eles dão determinadas respostas. Dependendo da forma como nós comemos, essas respostas podem levar ao emagrecimento natural, saudável, ou ao ganho de peso inveterado, ou ao aceleramento, né, a aceleração do metabolismo, ou a lentificação do metabolismo. Por isso que eu digo que melhor termogênico é a combinação correta dos alimentos. Quando você entende como seu corpo funciona, ativar a termogênese, ativar o metabolismo, se torna natural, se torna algo leve. É igual uma pessoa que entra dentro do carro e pisa no acelerador, o carro simplesmente vai. Você não tem que carregar o carro nas costas, você não tem que empurrar o carro, você só tem que pisar no acelerador, o esforço é esse, é de pisar no acelerador. E o que nós vamos incluir, doutor Cristiano? Hoje nós vamos falar desses 5 superalimentos. O primeiro é a quercetina. O que é isso, doutor? Quercetina é um flavonoide, né, uma substância que é presente em determinados vegetais. E esse flavonoide ele tem um poder antioxidante potentíssimo, um poder anti-inflamatório potentíssimo, e ele tem a capacidade, literalmente, também, como todos os antioxidantes e anti-inflamatórios, de destravar o metabolismo. Então, consequentemente, ao destravar o metabolismo, né, ele vai, como a gente falou, não é um efeito único, né? Não é ele sozinho que vai resolver isso. Mas, com certeza, quando você começa a colocar ele na tua vida, ele começa a ser uma força favorável no sentido de desbloquear o metabolismo, fazer com que o teu corpo funcione melhor, mais nutrido, e aí a máquina queimadora de gordura que existe dentro do teu corpo, mas que está parada, que ela só aprendeu a guardar, ela esqueceu como é que faz para queimar, ela vai voltar a funcionar e passar a ativar essa queima de gordura que está ali paralisada. Lembrando que a quercetina é um flavonoide, né? E para quem não sabe, ele é um composto antioxidante, tem ação anti-inflamatória. Nós sabemos que a obesidade e o sobrepeso, eles são inflamatórios. Então a gente tem que desinflamar. Então a gente vai fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças. A quercetina é um nutriente importante, né? Para diminuir inflamação e também para ajudar no emagrecimento. E aonde a gente encontra essa quercetina?
É tão simples, né, doutor Cristiano? A gente encontra aí tanto no vinagre de maçã como na cebola. Mas me fala um pouquinho, doutor Cristiano, do vinagre de maçã e da cebola, como que usa, para a gente ter essa quercetina no dia a dia. Então, a cebola é importante dar preferência, se for possível. Todas as cebolas têm quercetina, mas a cebola roxa tem uma concentração maior de quercetina. Então, já que você vai consumir cebola, escolha a cebola roxa, né? Porque ela vai te dar mais concentrado, né? Com a mesma quantidade você vai ter efeitos melhores, né? E o vinagre de maçã, que na verdade, quando utilizado da forma correta, ele não é tomar de qualquer jeito. Ela vai explicar aqui, tá? O vinagre de maçã, além dele ter a quercetina, ele tem várias outras substâncias, né? É o vinagre não filtrado, né? Porque é importante, ele vem inclusive com sedimentos, você vê que ele tem até como se fosse um pozinho dentro dele, aquilo ali são os nutrientes, e ele tem a capacidade também de ajudar a regular também os hormônios, aqueles hormônios que a gente fala que vão ativar a queima de gordura. Então, eles têm efeito termogênico, por quê? Termogênese é a geração de calor a partir da queima. E aqui nós queremos queimar o quê? Pode-se queimar qualquer coisa, o seu corpo pode queimar massa magra, mas isso a gente não quer, porque queimar massa magra significa reduzir metabolismo. Nós queremos que o seu corpo gere termogênese, gere calor a partir da queima de gordura. O que está sobrando em quem está acima do peso não é massa magra, é gordura corporal. Então, é por isso que eu falo, tem muita gente aí que perde peso, mas está perdendo peso de massa magra. No final, ela está engordando, né? Está perdendo metabolismo. Então, ao queimar gordura corporal, você verdadeiramente acelera o seu metabolismo, e essas substâncias que nós estamos falando aqui, elas vão ativar especificamente a termogênese, a geração de calor oriunda da queima de gordura, que é o que interessa. O segundo é o triptofano, um aminoácido. O que é o triptofano? Qual a importância dele no emagrecimento, doutor Cristiano? O triptofano, ele simplesmente é a matéria-prima, ele é um aminoácido, né? O que é aminoácido? Aminoácidos são os tijolinhos, os bloquinhos que constituem as proteínas. Então, a proteína é como se fosse uma casa, e o aminoácido é como se fosse o tijolo, né? Então, o triptofano é um dos aminoácidos. Nós temos vários tipos de aminoácidos, né? Então, tem a tirosina, tem o triptofano, enfim, são vários aminoácidos diferentes. E ele é um aminoácido que ele é matéria-prima, base para a construção de uma substância que eu tenho certeza que você que está aí já ouviu falar, serotonina. Você já ouviu falar, a pessoa ela precisa melhorar a serotonina dela, por isso que ela está com depressão, por isso que ela está com ansiedade. Então, serotonina é feita a partir desse aminoácido, triptofano. Então, quando você tem uma deficiência, e aí vem a pessoa com a restrição alimentar, que para de comer. Ela já tem uma deficiência nutricional, aí ela come menos ainda, ela piora essa deficiência nutricional dela, e ela não tem triptofano, por exemplo, para fabricar serotonina. E a compulsão alimentar dela aumenta. Por que aumenta? Porque não tem serotonina cerebral, que é produzida a partir do triptofano. E ainda tem mais uma outra substância fundamental para o emagrecimento, que é a melatonina, que é a derivada da serotonina. Então, o triptofano leva à produção de serotonina, que leva à produção de melatonina. A melatonina é aquele hormônio do sono, vamos dizer assim. Deixar isso muito claro. Não estamos falando aqui de usar melatonina, estamos falando da melatonina que o seu próprio corpo produz quando você melhora a nutrição. Então, ao melhorar o aporte de triptofano no seu organismo, naturalmente, junto com outros fatores, o seu corpo tende a produzir mais serotonina e melatonina. Essas duas substâncias ajudam no controle do apetite, ajudam no bem-estar e, consequentemente, um dos maiores fatores que dificultam o emagrecimento, que é a compulsão alimentar, que é a ansiedade, começam a diminuir. Então você começa a ter vários benefícios vindos de várias direções que vão fazendo com que o teu corpo se torne preparado para emagrecer verdadeiramente. E não o contrário. Quando você faz uma restrição alimentar, você deixa teu corpo totalmente vulnerável à compulsão, à ansiedade, e aí você entra num ciclo vicioso do qual você não consegue sair, a famosa sinuca de bico, né? Você fica encurralado num canto e você não consegue sair dali, né? Cada vez que você tenta emagrecer, você tem mais dificuldade para perder peso e mais facilidade para recuperar, muitas vezes dobrado, triplicado aquilo que você perdeu, se é que você perdeu alguma coisa, né? O terceiro, doutor Cristiano, é a faseolamina.
O que é faseolamina, doutor Cristiano? Então, a natureza é muito sábia, né, Nutri? Então, a natureza já integra todos os nutrientes dentro de um alimento. Então, dentro de um alimento, às vezes, tem um nutriente ali que pode, sozinho, se ele tivesse isolado, levar a pessoa a engordar. Mas ele integra junto com outras substâncias de forma que aquela substância que seria maléfica se torne benéfica. E a faseolamina é uma dessas substâncias que faz com que uma coisa que poderia ser negativa se torne positiva. É por isso que não existe um alimento que faz mal, um alimento que faz bem. Um alimento que aparentemente poderia fazer mal, numa combinação correta, ele pode fazer bem. E vice-versa. Um alimento que, em princípio, poderia ser bom e benéfico, numa combinação inadequada, ele se torna maléfico. Ele se torna algo que emagrece, pode se tornar algo que engorda, e vice-versa. Então, a faseolamina é uma das substâncias presentes na casca de vegetais leguminosos. Aí tem o feijão, né? Tem o grão de bico, a lentilha. Feijão, grão de bico, a lentilha, a ervilha, todas as leguminosas, né? Leguminosas são aquelas plantas que vêm dentto de uma vagem, né? Você pode ver, todas elas vêm dentro de uma casquinha, né, doutor? É a vagenzinha, né? Então, Isso. você abre e vem aqueles grãozinhos, né? Então, todas são leguminosas. Então, essa substância está presente nas leguminosas e ela bloqueia a absorção dos carboidratos refinados que tem dentro, né? Dos carboidratos simples, melhor dizendo, que tem dentro dessas substâncias. Então, os carboidratos dessas substâncias são benéficos por causa da faseolamina. Então, olha que interessante, a faseolamina ela vai atrasar a absorção desses carboidratos, fazendo com que se tornem benéficos para o seu organismo. É muito inteligente a natureza, né? O quarto é a tirosina. A tirosina é um outro aminoácido. Então, lembra que eu falei que os aminoácidos são os blocos que são formadores das proteínas, né? Então, a tirosina é um desses blocos e ela é extremamente importante porque ela é matéria-prima de um hormônio que eu tenho certeza que você conhece, que é o hormônio da tireoide. Ela já tem até o nomezinho, né? Tirosina, né? Uhum. Então, ela está envolvida, ela é a matéria-prima para a formação uma das matérias-primas, junto com o iodo, para a formação do hormônio tiroidiano. Então, quem tem deficiência de tirosina, mesmo que tenha a tireoide funcionando bem, não consegue produzir hormônio tiroidiano. Por quê? Sem tijolo não se constrói uma casa. Sem tirosina não se constrói hormônio tiroidiano. E o hormônio tiroidiano é um dos hormônios que regula o nosso metabolismo. Não ele sozinho, mas é um dos hormônios que ajusta o nosso metabolismo. Além disso, ele também é matéria-prima de outros hormônios, também aceleradores de metabolismo. Olha que coisa interessante. Por exemplo, a noradrenalina. Então, muita gente fala assim, a adrenalina queima gordura, queima... É real, a adrenalina e noradrenalina. A dopamina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, deriva da tirosina. Então, olha como que um elemento... Por isso que eu falo, quando você observa a sua alimentação, você tem que estar mais preocupada com a composição nutricional daquele alimento do que com a contagem de caloria. Porque, de repente, um alimento que tem caloria, mas tem uma composição nutricional que ativa o teu metabolismo e faz você queimar gordura. E um outro alimento que não tem caloria nenhuma, zero caloria ou baixa caloria, e tem uma composição nutricional que trava o teu metabolismo. Qual você acha que vai te emagrecer, qual que você acha que vai te engordar? De repente, o zero caloria te engorda e aquele que é calórico, mas tem uma boa composição nutricional, te emagrece. É usar o alimento a nosso favor. Gente, Deus é tão maravilhoso que criou na natureza, nossa, super alimentos que fazem uma conjunção com o ser humano, que é uma conjunção perfeita. Se a gente souber usar o alimento que interage com o nosso hormônio, entendendo o metabolismo, amiga, não acumula gordura aí não, e você não sofre. Você come bem, né, doutor Cristiano? O último, doutor, é a colina. O que é a colina, doutor? Então, a colina, ela entra naquele grupo de substâncias que são importantes para o bem-estar mental. Como nós sabemos, né, a questão mental está diretamente envolvida com o emagrecimento ou com o ganho de peso, né? As pessoas que querem emagrecer, elas sempre têm a queixa de estar deprimida, sempre têm queixas de memória, inclusive. É muito comum a pessoa que está acima do peso falar, eu tenho um problema com memória, né? Não estou conseguindo lembrar bem as coisas, né? Mas ela tem que ter o bem-estar mental para que ela possa se alimentar bem, para que ela tenha o prazer de se alimentar bem, se cuidar.
Então, quando essa pessoa está com mal-estar mental, ela está com a depressão, está com ansiedade, uma hiperatividade, um transtorno bipolar, muitas vezes é por deficiência desses fatores. Por exemplo, está faltando tirosina, está faltando hormônio tiroidiano no cérebro, porque o nosso cérebro, todas as nossas células precisam de hormônio tiroidiano, inclusive as do cérebro. Está faltando neurotransmissores, a serotonina, a melatonina no cérebro, para deixar a pessoa com bem-estar, bom humor. E aqui a colina, ela é um precursor, né, uma matéria-prima de um outro neurotransmissor. Nós já falamos aqui da serotonina, falamos da dopamina, que é bem-estar, que vem da tirosina, né? Falamos da própria neuroadrenalina, que também é um neurotransmissor, e estamos falando aqui da acetilcolina agora. A acetilcolina é um neurotransmissor fundamental para o bem-estar mental e para a memória. Então, a colina, como o próprio nome fala, faz parte da acetilcolina. E quando você tem esses neurotransmissores equilibrados, há aquela compulsão alimentar, aquela ansiedade, né, aquela coisa que faz a pessoa, aquela desregulação de apetite, onde a pessoa tem uma fome excessiva, que ela é incontrolável, não adianta ter força de vontade, porque não é força de vontade, é falta de neurotransmissor. É a mesma coisa de um carro sem combustível. E você falar assim, pisa no acelerador e faz esse carro andar. Como fazer o carro andar se ele não tem combustível? Vai adiantar pisar no acelerador? Aí você vai ter que empurrar o carro com a mão. É a força de vontade. Você não consegue sair empurrando o carro com a mão ali muito tempo, né? Você empurra até um quarteirão, você vai, mas 2 você não vai. E aí a pessoa vai e te julga, né? Fala, você não consegue porque você não tem força de vontade. Não, o carro está sem combustível. Como é que eu vou pisar no acelerador? Ele não vai andar. Não adianta. Então aqui é a mesma coisa, você está desnutrida. Você está sem neurotransmissores. O teu cérebro está depletado, porque não tem colina, porque não tem tirosina, porque não tem a triptofano. Então você não tem os principais neurotransmissores cerebrais. Você fica com um quadro mais depressivo, ansioso, compulsivo, a regulação do apetite fica totalmente prejudicada, porque esses neurotransmissores estão envolvidos diretamente na regulação do apetite, do sono, do bem-estar. E aí como é que você vai pedir? Você vai pisar no acelerador de um carro sem combustível e esse carro vai andar? Adianta força de vontade aqui? Não adianta, não tem força de vontade que vença essa depleção nutricional, né? Então aqui mais um exemplo de quanto são importantes os nutrientes nos alimentos para que o seu corpo, a sua máquina possa funcionar perfeitamente. Doutor Cristiano, eu vou explicar um pouquinho como usar, né? E vocês vão ver que a simplicidade é o auge da sofisticação, né? E que, na verdade, nós não estamos falando aqui de nenhum remédio, nem de tomar nenhum hormônio. Vamos fazer um resumo aqui, anotem aí. O doutor Cristiano explicou sobre a quercetina, que é um flavonoide importante, porque ele é anti-inflamatório. Você encontra ele na cebola, o ideal é a cebola roxa, o melhor é que seja usada crua. Ou no vinagre de maçã. Sempre que for usar vinagre de maçã, utilize um vinagre de maçã que seja orgânico, puro, compre em embalagem de vidro e tome cuidado para não tomar ele puro. Sempre use ele diluído em 300 ml de água. Tem pessoas que têm intolerância ao vinagre, não utilize. Pode utilizar também a maçã, tá bom? Mas o melhor é o vinagre da maçã que tem a quercetina. Ou a cebola roxa. A gente está dando 2 exemplos. Tem diversos outros? Sim. Mas são 2 exemplos para você já colocar na sua vida. O número 2, que o Dr. Cristiano explicou, foi o triptofano. O triptofano, ele é encontrado na banana e muitos outros alimentos. Mas a banana é um alimento simples, gostoso, fácil de consumir e que muitas vezes as pessoas têm medo no emagrecimento, porque julgam que tem muito carboidrato. A banana é uma fruta muito nutritiva e riquíssima em triptofano. Principalmente, doutor Cristiano, quem tem problema com dormir, né, com insônia, tem que usar mais a banana. E também pode fazer um chá da casca da banana, porque tem maior concentração de magnésio. Então é só você ferver casca de 2 bananas com 200 ml de água e tomar 30 minutos antes de dormir, se você tem problema com insônia, que tem a ver também com triptofano. Esse chá de banana, ele tem múltiplos benefícios, né? Então, além dele ter muito triptofano, que vai ajudar você a dormir melhor, e dormindo melhor você vai aprender que você emagrece. O sono é importante para o emagrecimento também, né? Nós provavelmente vamos falar sobre isso, mas
Ele tem o triptofano e tem potássio e magnésio, que são 2 minerais fundamentais para que a geração de energia, a termogênese no seu corpo aconteça, para que o teu corpo queime gordura para gerar energia. Então, ele vai ter esses 2 minerais aí em abundância também, magnésio e potássio. Muito bom. Independe do tipo da banana, tá, pessoal? O tipo de banana que você gostar, que você comer, tá bom? A banana é irrelevante. Uma por dia. E o vinagre de maçã, né, Nutri? É bom você falar, né? Quantidade por dia, né? Porque senão as pessoas... O vinagre de maçã utiliza 1 colher de sopa rasa por dia, diluída em 300 ml de água. Então, um copão de água, 1 colherzinha de sopa de vinagre rasa, diluído. Essa é a quantidade por dia, tá bom? A banana, né? Você pode fazer o chazinho, se você não dorme bem, da casca da banana e comer ela também, tá bom? O terceiro, o Dr. Cristiano falou da faseolamina. Então, utilizar o feijão no seu almoço, no seu jantar, né? Ou os grãos que você gostar. Sempre que for consumir feijão, faz o remolho. Então, deixa de molho na água, faz aquele remolho, joga a água fora para depois você cozinhar o feijão. Então, o feijão, ele dá bom humor, né? Tem muita gente, antigamente, muita gente falava isso, né, doutor Cristiano? E realmente, né? Então, o feijão... Ele também tem muito triptofano também. Tem muito triptofano. Né? Então... A gente não está explicando com detalhes, né? Mas o feijão também tem triptofano, que é bom. É um também. conjunto ali de termogênicos, né? Esses 5, né? Juntos, eles... para quem ama feijão, o Dr. Cristiano é fã de feijão. Eu não gosto tanto de feijão. Eu como, mas assim, eu como porque eu sei que é nutritivo, gostoso. Mas o Dr. Cristiano, ele não almoça, nem no almoço, nem no jantar sem feijão, né, amor? Eu sou apaixonado por feijão. Ele adora feijãozinho. E nós que somos mineiros gostamos do feijãozinho. Feijão tropeiro, caldinho de feijão, feijoada. Feijoada. Feijão preto, feijão carioquinha. Feijão preto, isso. Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal come mais feijão preto. E lá a gente come mais o feijãozinho vermelho, né? Feijão verde também é muito bom. Doutor, vamos lá. Outra coisa que você falou aqui foi da tirosina, né? Que é o aminoácido importante encontrado nos ovos, peixes, carne bovina, abacate. Olha só. Então você pode consumir um deles. Nossa, Nutri, eu vou ter que comer isso tudo. Não, gente. Nós estamos aqui abrindo conhecimento. Você vai procurando no teu dia a dia consumir essas coisinhas. Devagar, tá? Vai indo. Doutor Cristiano, aí o outro que você disse foi sobre a colina, né? E a colina a gente tem no ovo, no salmão, no fígado, nas amêndoas e também na couve-flor. Então tem muitos alimentos aí para você colocar na sua vida, né? E alimentos tão simples. Eu vou colocar um resumo aqui do que eu faria hoje. Eu colocaria o vinagre de maçã e a cebola, que são simples, porque eu adoro, eu uso o vinagre de maçã todos os dias em um copo de 300 ml, 1 colherzinha de sopa. Já começa a utilizar, vocês vão sentir, fez mal, não fez bem, não consuma, né? A gente está falando aqui, vou fazer um resumão aqui dos 5 termogênicos. Então, a quercetina, o vinagre de maçã e a cebola. Orientações gerais, né, Nutri? Se você tiver alguma questão específica que o teu médico tenha passado, aí você adota aquilo que foi específico para você. Nós estamos falando aqui para muitas pessoas, né? Isso. Então, mas o que nós estamos falando aqui vai funcionar para 99,99999% das pessoas. Praticamente 100%. Vai ser um outro caso que vai ser exceção dessa regra aí, tá? Então, ó, pessoal, vinagre de maçã, a cebola, ovos, feijão, um chazinho de chá de casca de banana antes de dormir. E hoje nós aprendemos tanto conhecimento e é só o começo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe vocês. Beijo para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo. Fiquem com Deus.